Irmãos, é sempre com temor e tremor que a gente abre a palavra para a exposição, porque a gente sabe da responsabilidade que temos em transmitir a palavra do Senhor, para que seja sempre uma palavra bíblica, verdadeira, para que seja usada pelo poder do Espírito Santo. Eu tive o privilégio ontem, dia 6 de janeiro, comemorar 48 anos de ministério. Eu fui ungido evangelista pela missão norte-americana em 6 de janeiro de 1976. E eu estava assumindo o campo, recém-formado, no IBEL, recém-casado. Eu me formei no dia 1º de dezembro, casei no dia 6 de dezembro, e dia 6 de janeiro eu assumi o primeiro campo, ainda bem jovem, 24 anos, e com muito temor no coração. E ali, na Igreja Presbiteriana de Brasil Novo, hoje uma grande igreja, na Transamazônica, o trecho Altamira-Itaituba, no quilômetro 46. Hoje eu sei que existe ali uma grande igreja, uma grande cidade, e Deus abençoou muito o trabalho ali. Então, ali eu fui ungido evangelista por um pastor da missão, esse dia 6 de janeiro de 1976. Eu agradeço a Deus esse privilégio, essa bênção de poder servir ao Senhor todos esses anos. E todas as vezes, queridos, que a gente sobe no púlpito para pregar, as pernas tremem, devido à responsabilidade que a gente tem com Deus, de poder transmitir para o rebanho dele uma palavra fiel. Abra sua Bíblia comigo, ou acompanhe na nossa tela, Romanos capítulo 8, versos 1, 2 e 3. É o texto da nossa mensagem. Romanos, capítulo 8, versos 1, 2 e 3. Convido a igreja que leiamos juntos, mesmo sentados como estamos, como vocês estão. Vamos ler juntos a palavra do Senhor. Leiamos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Nós vamos ouvir um cântico especial, um hino especial, cantado pelo quarteto Castelo Forte. Logo em seguida nós vamos meditar na palavra. Feche seus olhos e ouça essa mensagem musical para que o Espírito possa trabalhar no nosso coração. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus.
nas provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há, Senhor, quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia, aleluia, querido Senhor. Pai querido, louvado seja o teu nome, e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pai, que esta frase escrita pelo apóstolo Paulo ecoe no coração de cada pessoa aqui presente nesta noite, e daqueles que estão conosco também, ó Pai, pelas redes sociais, e que haja em cada coração essa convicção, esta certeza, essa confiança e esse descanso no Senhor Jesus Cristo. Fala conosco, ó Pai, agora através da Tua palavra. Pai, sou apenas um instrumento, o Senhor é quem fala, o Teu Espírito Santo é quem fala, e o Teu Espírito é quem trabalha o coração dos irmãos que irão ouvir a mensagem. Pai, fala conosco neste momento. O Senhor conhece a necessidade de cada coração. É o meu pedido, a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Liberto no corredor da morte. Talvez você nunca ouviu uma mensagem, um tema de sermão desse jeito, né? Liberto no corredor da morte. O que é corredor da morte? Como funciona? Irmãos, o corredor da morte é uma seção no presídio onde ficam os condenados à morte, apenas eles, os condenados à morte. E ficam ali aguardando o momento da execução. Então, há o julgamento, e quando o réu é condenado culpado, sentenciado à morte, então ele precisa ficar separado dos outros. Então, ele é levado para essa seção do presídio, onde ficará até que haja apelação do seu processo, se houver apelação, e no dia e hora marcada para a execução ele vai, então, ser conduzido até
a câmara de gás ou então até o lugar onde vai ser aplicada aquela injeção letal. Liberto no corredor da morte. Imagine, queridos, se alguém está naquele corredor, está vivendo aquela expectativa, e de repente ele ouve alguém dizer assim: ele foi declarado inocente, libertem-no. O que significaria essas palavras para aquela pessoa? O fato, queridos, é que toda a raça humana está condenada. Nós lemos o texto de Efésios, diz que todos nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, condenados no corredor da morte. E muitas pessoas demoram muito no corredor da morte. E muitos vão morrer até depois dos 100 anos. Outros morrem mais jovens. Portanto, não sabemos o tempo em que as pessoas que não estão em Cristo vão permanecer ainda vivas no corredor da morte, esperando essa condenação eterna. Mas, graças, nós lemos, nós ouvimos cantar, ao grande amor do Pai Celestial, Ele nos declarou inocentes. Ele nos declarou inocentes. E nos ofereceu em Cristo Jesus a liberdade do pecado. O próprio Jesus diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E também Ele coloca em nós, através do Espírito Santo, poder para fazer a vontade dEle, para cumprir a sua vontade. Liberto no corredor da morte. A primeira coisa que nós vamos ver nessa caminhada da nossa mensagem: quem age para que se realize esta libertação. O nosso texto começa: agora, pois, versículo 8, as primeiras palavras do versículo 8. E o apóstolo está então retrocedendo, queridos, para o último versículo, capítulo 7, que diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, e segundo a carne, escravo da lei do pecado. Então, uma vez, queridos, que a libertação vem por meio da pessoa de Jesus Cristo, nós podemos afirmar: nenhuma condenação há. Ou seja, não envolve nenhum castigo, não envolve nenhum destino eterno. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus? Porque Ele foi condenado em nosso lugar. A condenação pesou sobre Ele. Isaías 53 fala exatamente sobre isso. Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Portanto, queridos, nós podemos glorificar esse Deus maravilhoso, como o nosso cantor ali termina o hino, dando glórias a Deus, que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Por quê? Porque não haverá nenhum castigo, porque Ele, o Senhor Jesus, levou o nosso castigo. Esse é um dos aspectos da salvação, liberto da condenação eterna. Isso traz, queridos, para o nosso coração segurança pessoal. Por isso você pode sorrir, por isso você pode deitar em paz, como diz Davi no Salmo 4, verso 8, em paz me deito, eu logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz dormir em segurança. Porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Essa é uma das glórias da nossa salvação, do aspecto da nossa salvação. Essa certeza pessoal, essa certeza individual, porque nós somos libertos, nós somos livres desse castigo terrível no dia do juízo.
No dia do grande juízo, quando todos estiverem diante do trono, toda a humanidade, o grande juízo, você não vai precisar ficar preocupado porque nenhuma condenação há para você. Porque você é de Cristo Jesus. Porque você pertence ao Senhor Jesus Cristo. O salvo, nós somos salvos, né, das consequências eternas do pecado, e isso é um benefício que podemos chamar de bem-aventurado ou bendito. Irmãos, eu fico assim muito triste quando eu vou assistir um jornal, e hoje o que mais se tem na notícia do jornal são crimes. Eu estava ontem vendo o jornal com meu genro, que é juiz, e falei para ele, Cristiano, uma pessoa que faz um ato desse, e tinha de ser condenado à morte. Aí eu falei, mas nós somos crentes. Então nós não podemos condenar essa pessoa à morte para que ela ainda tenha oportunidade de ser alcançada pelo poder do Evangelho e ter uma mudança de vida, ter sua vida transformada. Então, queridos, no coração do pregador, no coração do evangelista, no coração do salvo, não existe o desejo que ninguém sofra eternamente no lago que arde fogo e enxofre. Texto de Apocalipse, capítulo 21, versos de 1 a 8. E ele encerra o último versículo 8, dizendo assim, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Nós que somos crentes jamais devemos desejar que alguém vá para esse lugar. E por isso que nós temos de falar com as pessoas que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Já nenhuma condenação há. Ou seja, a nossa posição agora diante de Deus é diferente. Significa, queridos, que nós não somos mais condenados por Deus, porque a nossa condenação pesou sobre Jesus Cristo, ali no Calvário. E o apóstolo Paulo ainda diz assim, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus ou contra os escolhidos de Deus? E a gente vai responder, então, por meio do Senhor Jesus Cristo, nós podemos vencer as dificuldades e as tribulações deste mundo. A música que cantou diz isso. Temos que passar por momentos difíceis. Temos que passar por momentos em que o inimigo aponta o dedo para a gente. Temos que passar por momentos em que as pessoas vão nos perseguir. Temos que passar por momentos em que uma enfermidade vai assolar a nossa vida ou a vida da nossa família, ou de um amigo. Mas nós temos condições, em Cristo Jesus, de superar todos esses momentos, porque a nossa vida está nele. Foi ele quem fez a expiação em nosso lugar. E através da palavra, a gente lê a palavra, diz o hino ali, e através da palavra, então, o que nós vamos aprender? Que nós temos ensinamentos na palavra para vencer as dificuldades e tribulações da mortalidade. Vamos morrer? Sim, vamos. A não ser que o Senhor Jesus volte agora, né? Daqui a pouquinho. Vamos morrer, porque o salário do pecado é a morte. Mas nós não precisamos ter medo das tribulações da mortalidade. Paulo escreveu essa carta, queridos, a igreja de Roma vivia um momento difícil. Ela vivia um momento de falta de união, falta de unidade. Ela estava dividida por questões importantes. Então, Paulo fala com eles que eles precisavam de abrir o coração para a direção do Espírito Santo, porque assim estariam acessando a expiação do Senhor Jesus para vencer a sua natureza decaída. E ele diz assim, portanto, agora, a lei do pecado e a lei da morte.
Irmãos, quando nós agimos através da nossa natureza decaída, a gente acaba ofendendo as outras pessoas, até mesmo pessoas queridas. Quando há desavenças dentro da igreja, é porque a natureza decaída está superando a natureza celestial em nós. É porque a carne está superando o espírito. Então, por isso que nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos, com os nossos gestos, com as nossas expressões. Por quê? Nós já não somos mais condenados. Nós já não estamos mais debaixo da condenação da lei. Nós estamos debaixo da libertação feita pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Portanto, agora, a lei do pecado e da morte, diz o apóstolo Paulo. Ela é privada de poder. Por quê? Para levar você novamente à servidão do pecado. A lei não tem mais poder para isso. E como a lei de Deus recebe a reverência para uma obediência divina. Então, quando você lê a palavra vai trabalhar no seu coração para que você obedeça essa palavra, que é a vontade de Deus para a sua vida. Quando a gente toma alguma decisão sem consultar a palavra, a gente corre o risco de tomar uma decisão errada. Eu vi uma mensagem domingo passado pelo reverendo Arival, quando diz assim: existem milhares de promessas na palavra de Deus. Então, para você tomar posse, você tem que conhecer essa promessa e o que a Bíblia diz para você. Não é aquilo que você acha que é. Não é aquilo que você pensa que é. Não é aquilo que você quer para a sua vida. Mas é o que diz a palavra. E a palavra diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Portanto, quem é que age para que essa realidade seja presente na nossa vida? O grande amor do Pai. Amor tão grande que ele entregou o único filho que ele tinha para assumir a sua e a minha natureza pecaminosa, que estava condenada pela lei ao inferno que arde fogo e enxofre, ao lago que arde fogo e enxofre. Mas o Pai nos amou de tal maneira que falou: não vou deixar a minha igreja, não vou deixar os meus escolhidos sofrerem eternamente. Ele abriu mão de Jesus. E Jesus se apresenta ao Pai e diz: Pai, eu vou assumir a culpa da igreja. E ali na cruz do Calvário, ele assume a nossa culpa. Eu fico pensando muitas vezes, irmãos, que quando eu vejo o filme da crucificação, geralmente na Semana Santa a gente vê muito, né? Aqueles momentos de Jesus sofrendo ali na cruz. Aquelas dores terríveis, aqueles cravos à mão, a coroa de espinho, aquele povo fazendo com ele piada indecente. Eu creio, queridos, que passava na mente dele o nome de cada um de nós aqui. Eu estou fazendo isso por causa do fulano, fulano, fulano e fulano, que essa é a vontade do meu Pai. E qual a ação do Espírito Santo? Aplicar. Quando você ouve a palavra, e o seu coração está aberto para a palavra, o Espírito Santo fala ao seu coração. Então, ele opera em você um novo nascimento. Porque você ouviu a palavra, abriu o seu coração e foi alcançado pelo poder do Evangelho, pelo grande amor de Deus. Então, vamos recordar? Liberto no corredor da morte. Quem age para que se realize essa libertação na minha vida? Quem é que age? Acabei de falar, a Trindade excelsa. Pai, Filho e o Espírito Santo. Em segundo lugar, ele nos declarou inocentes. Nenhuma condenação há para quem está, ou para os que estão em Cristo Jesus. Como eu já disse, a pessoa caminhando naquele corredor escuro que aparece ali no princípio, no final a morte, a condenação, e não há
jeito de escapar. E, de repente, alguém surge lá no início do corredor e diz, ele é inocente, libertem-no. Então, queridos, essa palavra deve encher o nosso coração de alegria, de certeza e de convicção. Porque em Cristo Jesus não há mais nenhuma condenação. E sem Jesus, a pessoa está no corredor da morte. Como eu disse, pode demorar muito tempo e pode não demorar. Nos anos 2000, princípio do ano 2000, eu era pastor numa igreja em Belo Horizonte, na 9ª igreja, e uma tarde, uma manhã, mais ou menos por volta de 11 horas, o meu evangelista ligou, ele tomava conta de uma das congregações lá em Venda Nova. Ele falou, pastor, eu acabei de evangelizar o seu José, ele está com câncer em fase terminal, a esposa dele é membro da Assembleia de Deus e ele não era crente. E eu fui lá, fiz uma visita para ele, ele acabou de aceitar Jesus, e ele falou que como a esposa dele quer ser batizado, quer tomar a ceia. Tem jeito? Eu falei, tem. Fala com ele que mais ou menos 1h, 1h30, estou chegando aí. Então, chamei meu diácono, que era aposentado, ele já veio me buscar com o carro dele, já trouxe a bandeja de ceia, e nós fomos para lá. Aquele homem, deitado no chão, ele não conseguia levantar mais. A esposa e os filhos cuidando dele ali no chão. E eu cheguei, sentei no chão junto com ele. Hoje eu não posso fazer isso mais, porque eu sentado não levanto mais, né? Mas naquela época eu conseguia sentar. Sentei no chão perto dele. Fiz para ele algumas perguntas, ele sempre sorrindo, respondendo com uma convicção muito grande. Então eu fiz o batismo dele ali mesmo, no colchão dele, deitado ali. Falei, não precisa nem sentado, fica. E servi a ceia para ele, e orei com ele, e o abençoei. Isso por volta de 14 horas. Quando foi 16 horas, o meu evangelista ligou e falou, o seu José faleceu. Ele estava no corredor da morte. E quase na hora da morte, o Senhor Jesus falou, você é inocente, porque nenhuma condenação há para você. E ele foi salvo. Então, por isso que eu disse que muitos têm muito tempo para tomar uma decisão. Muitos não têm. E como nós não sabemos o dia e a hora da nossa partida, o Salmo 139 diz que todos os nossos dias estão contados e determinados por Deus, mas nós não sabemos. Então, a importância de abrir o coração para a ação do Espírito Santo, para que deixemos de ser condenados à morte eterna, ao lago que arde fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Porque o Senhor Jesus nos declarou inocentes. Porque ele não conheceu o pecado. E ele foi feito pecado por nós. Ele foi feito justiça. A justiça de Deus foi feita nele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, quando Jesus está ali morrendo na cruz, ele está assumindo a sua natureza humana pecadora, mas ele sem pecado. Por isso que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. João capítulo 4, verso 24, o Senhor Jesus diz assim, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Já passou da morte para a vida. Não entra em juízo. E quem garante é o próprio Jesus Cristo. Foi aquele que morreu no seu lugar, na cruz do Calvário. Isso, queridos, não é apenas um simples arranjo legal. É como muitas vezes fazem arranjos, né, para livrar as pessoas de determinadas penas, né? É uma união na vida. Paulo diz que é para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós somos salvos
através da habitação do Espírito Santo e do Senhor Jesus Cristo em nosso coração. Então, a nossa velha natureza é trocada pela nova natureza em Cristo Jesus. E temos a vida nele. E essa união, nós vamos falar na terceira parte da nossa mensagem, ela é comparada a um corpo e a cabeça. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, quem está unido ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos, para o salvo, não há condenação, porque não está mais debaixo da lei, porque ele já foi liberto da lei, quando o Senhor Jesus cumpriu, lá na cruz, toda a lei que nos condenava. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Evangelho Russell Shedd diz assim: pela ação do Espírito Santo, somos libertos da prisão do pecado. Aí você vai dizer, mas pastor, pouco antes de vir para a igreja eu pequei. Sim, nós somos assediados pelo pecado. E muitas vezes nos rendemos ao pecado. A raça humana está totalmente decaída, totalmente condenada, porque ela está debaixo da lei de Deus e a lei só castiga, só condena. A lei não liberta ninguém. Mas, graças a Deus, queridos, Ele nos declarou inocentes. Ele nos ofereceu liberdade do pecado e poder para fazer a sua vontade. Eu ouvi há uns anos atrás, pelo menos uns 30 anos atrás, uma ilustração de um colega, ministro do Evangelho. Ele estava em São Paulo nos anos 70, e parece que anos 60, e ele fazia parte do grupo Jovens da Verdade, que foi fundado aqui em São Paulo e fez um trabalho excelente, e depois acabou. Diz ele que foi evangelizar um colega dele de faculdade, e esse colega falou, não, eu não preciso desse negócio. Eu não sou escravo de nada, não. Eu não preciso de Jesus. Quando ele disse, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele falou, eu preciso libertar de quê? Eu não sou escravo de nada. Ele falou, tá bom, então vamos fazer isso na prática. Vamos dar uma voltinha ali na Avenida Paulista. Isso nos anos 60, tá? Não sei nem como é que era a Avenida Paulista nos anos 60. E eles começaram a andar, chegaram numa tabacaria, onde se vende cigarros. Aí esse colega entrou e falou, me dá um maço de cigarro tal aí para mim. Aí pegou o maço de cigarro, esse colega dele já pegou da mão dele, abriu o maço de cigarro, pegou o cigarro, colocou na boca e acendeu. Ele falou, olha aí, ó, você é escravo do vício, do cigarro. Você vê que eu comprei o cigarro, mas eu fumo se eu quiser, se eu não quiser eu não fumo. Porque eu sou liberto para escolher fumar ou não fumar. Eu sei que o fumar faz mal para o meu organismo. Vai atrapalhar meu pulmão, vai atrapalhar meu coração. E pegou o maço de cigarro, amassou e jogou no lixo. Aí o colega falou para ele, 1-0 para você. Aí caminharam mais um pouquinho e chegaram em frente a um bar. Naquela época acho que não tinha lanchonete ainda, né? Aí esse colega entrou e falou, me dá uma cerveja, bem geladinho, e 2 copos. Aí o dono do bar trouxe a cerveja, os 2 copos, e abriu, o outro foi, imediatamente pegou a garrafa, pum, encheu o copo dele. Ele falou, está vendo aí? Eu comprei a cerveja, mas eu não sou obrigado a tomar cerveja. Eu tomo se eu quiser. Como eu não gosto de cerveja, como eu não preciso de cerveja, então eu vou jogar fora. Foi lá e despejou a cerveja fora. O rapaz falou, 2-0 para você. Eles caminharam mais um espaço e chegaram em frente ao meretrício. O rapaz imediatamente falou, vamos entrar, vamos divertir um pouco. Ele falou, não, eu não vou entrar, eu não preciso disso aí. Eu tenho liberdade para escolher entre entrar ou não entrar. E eu sei que se eu entrar vai ser prejudicial para a minha vida. Agora você já foi entrando logo. Aí o colega falou, realmente eu preciso desse Jesus. Eu preciso ser liberto. Então, queridos, aí está essa ilustração que pode nos ajudar
para saber que todo aquele que está fora de Jesus está condenado, escravo do pecado, não tem condições de se libertar do pecado e está caminhando para a condenação eterna. Está no corredor da morte. Mas, graças a Deus, Ele nos declarou inocentes, porque ofereceu-nos a liberdade do pecado e poder para fazer a sua vontade. Você hoje que já tem Jesus Cristo, você é avisado quando você está diante de um pecado. O Espírito Santo te avisa. Eu gosto de falar que ele acende na nossa mente a luzinha vermelha. Fala, olha, isso não é bom para você. Agora você escolhe. Se quiser pecar, ele não vai te proibir de pecar. Mas ele te avisa. E logo depois, se você pecou, ele fala, você pecou. Aí vem o momento do arrependimento, da confissão, do pedido de perdão. Então vejam aí, queridos, a diferença de quem pertence ao Senhor Jesus Cristo e quem não pertence. Liberdade. Por quê? Porque Ele nos fez, Ele nos inocentou diante do Pai, é o grande juiz, e Ele nos deu o Espírito Santo para agir no nosso coração, para nos convencer do que é necessário fazer e do que não é. Uma vez um membro da igreja, assim, meio, aquele com a cabeça meio ruim, né? Falou, mas pastor, nosso organismo precisa de álcool. Então você tomar um golezinho de vez em quando faz até bem. Aí eu procurei um dos nossos médicos, né, igual o nosso doutor Geraldo, que é a doutora Rosa, um presbítero. Falei, eu quero que o senhor vá lá na igreja e fale sobre isso para a igreja. Aí esse médico, esse doutor, nosso presbítero, falou, olha, Deus fez o nosso organismo tão perfeito que o próprio organismo produz o álcool que ele precisa. Não precisa de nada de fora para ajudar, não. Então, queridos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Primeiro, por quê? Porque toda a Trindade está agindo a nosso favor. Em segundo lugar, porque Ele nos declarou inocentes. E em terceiro e último lugar, posso agora viver em comunhão com Ele. Paulo diz assim, para os que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que estão em comunhão com Ele. Eu posso agora, então, viver em comunhão com Ele. Ou seja, uma relação, um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. E eu pergunto, você conversou com Jesus quantas vezes hoje? Nesse seu relacionamento pessoal? Muitas vezes, queridos, a gente gosta de dizer, Jesus é meu Salvador. A gente não gosta de falar, Jesus é meu Senhor. Deus é meu amigo, quem eu converso, quem enche o meu coração de alegria, com quem eu passo horas preciosas, como diz o nosso hino que fala sobre oração, que preciosas são as horas na presença de Jesus. Eu pergunto, você conversou com Jesus muitas vezes hoje? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Posso agora, então, viver em comunhão com Ele. Isso implica o quê? Mais do que dependência de Deus. Mais do que simplesmente ser seguidor ou discípulo. Inclui uma união viva e diária com o Senhor Jesus. É viva e diária esse relacionamento com Jesus. Não é só no domingo, quando você está na igreja. Não é só na hora de deitar, quando não está tão cansado, lembra de fazer uma oração. E muitas vezes o amém fica para o dia seguinte, né? Porque dorme no meio da oração. Mas é o momento de você aproveitar cada momento da sua vida, do seu dia a dia, para falar com Jesus. Quando eu viajo sozinho, de vez em quando eu vou no interior ver meus irmãos, mais ou menos 1h30 de viagem, quando eu vou sozinho, eu vou o tempo todo falando, né? Parece que se alguém me vê e fala, pastor, está doido, né? Às vezes alguém passa, faz uma coisa errada, fala, está vendo, Jesus, o que ele fez? Ainda bem que o Senhor me livrou. Às vezes eu dou uma barbeirada e falo, está vendo, Jesus, eu também sou ruim no volante, de vez em quando dou minhas falhadas também, né? Então, queridos, esse é o desafio terceiro para a gente, vivermos em comunhão com Ele. Agora eu posso viver
em comunhão com Ele. O que Jesus diz no capítulo 15, versos 4 a 17, ele diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo e secará, e o apanho e o lanço no fogo e o queimo. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Proximidade, união, vida diária com o Senhor Jesus. Isso significa estar em Cristo. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então, esse é um grande desafio para cada um de nós nesta noite. Porque todo o mérito da nossa salvação, da nossa libertação, está na pessoa de Jesus Cristo. Toda a justiça foi imputada na nossa conta diante do tribunal do Senhor. E somente os salvos em Cristo têm esta bênção. O que significa estar em Cristo, queridos? Há, biblicamente, o modo duplo de estar em Cristo. Então, o primeiro modo, união com Ele perante a lei. O que a lei fazia conosco? Nos condenava. O que a lei fazia conosco? Nos colocava no corredor da morte, já próximo à morte. Mas, agora a lei já não pode mais condenar. Por quê? Estamos em Cristo. Porque o Senhor Jesus cumpriu a lei no nosso lugar. Ele sofreu na sua carne o castigo da lei para poder dizer que nenhuma condenação há para você, que você está nele, em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, como eu disse no princípio, você é tocado pelo Espírito, através da pregação da palavra, e você se arrepende dos seus pecados. Você percebe o quanto você é pecador, e o Espírito Santo gera no seu coração a fé. E então agora você passa a crer, a confiar no Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor. E isso traz o quê? Traz segurança para o seu coração. Por quê? Eu estou nele e ele está em mim. E já não há mais nenhuma condenação. Então, estar em Cristo significa um relacionamento íntimo com Ele. Em segundo lugar, estar em Cristo significa estarmos mortos para o pecado, mortos para a lei, mas vivos para Deus. Você já está morto para o pecado, porque Cristo morreu no seu lugar. Você já está livre da lei, porque Jesus te livrou do castigo da lei. Portanto, agora você está vivo para Deus. O presbítero Gabriel leu, vocês leram também. Ele nos deu vida quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Portanto, agora você está vivo para Deus. O Senhor Jesus fez isto por nós, por você e por mim. O que a lei não podia fazer, porque a lei não podia justificar o pecador. A lei não justifica ninguém, só condena. Não é função da lei justificar ninguém, a não ser o inocente e sem pecado. Isso Jesus fez por você e por nós. Isso Jesus fez. Ele assumiu a culpa do nosso pecado, cumprindo assim a lei. Podemos dizer, queridos, que a lei é fraca para salvar por causa da fraqueza da carne humana. Eu disse que quando a gente está agindo na carne, ele faz coisas terríveis. E depois a gente fala, por que eu fiz isso? Por quê? Por que eu não pensei? Por que eu não contei até 10, até 100, até 1000, antes de fazer isto? Por causa da corrupção ou pecaminosidade da natureza humana, para salvar, porque a carne é fraca demais para cumprir. Então, tudo isso a lei é impossível fazer na vida
de cada um. Veja o que Paulo diz, versículo 3 do nosso texto, que nós já lemos, diz assim: porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, com efeito condenou Deus na carne o pecado. Na carne de quem? Do Senhor Jesus. Porque na sua carne, na minha carne, não podia condenar o pecado, porque a nossa carne está contaminada. E a carne de Jesus é uma carne santa, santificada, sem qualquer tipo de pecado. Então, queridos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque no Senhor Jesus, a nossa carne foi condenada, na carne dele. Lá em Isaías diz assim, que ele foi moído pelas nossas transgressões. Ao Pai agradou moê-lo. Isso significa o quê? Condenação do pecado, condenação da carne. Para você e para mim que estávamos condenados, então agora somos justificados em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E o próprio Paulo mais à frente vai dizer assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8, verso 34. Eu concluo, queridos, relembrando aquilo que a gente falou e lançando alguns desafios. Primeiro, liberto no corredor da morte. Quem age para que se realize essa libertação? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em segundo lugar, nós vimos que ele nos declarou inocentes, ou seja, ele nos ofereceu a liberdade do pecado e poder para fazer a sua vontade. E em terceiro lugar, nós vimos que posso agora viver em comunhão com ele. E essa comunhão, esse viver com ele, eu disse, tem dois sentidos, né? Primeiro, união com ele perante a lei. Ele assumiu o nosso lugar e a lei já não pesa mais sobre nós, porque eu estou unido com ele. Paulo diz que nós estamos assentados com Cristo Jesus nos lugares celestiais, porque ele assumiu o nosso lugar, então nós agora estamos com ele, unidos a ele. E a segunda coisa que eu disse aqui, nós estamos agora mortos para o pecado, mortos para a lei, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Porque fomos justificados por ele. Nós temos uma aplicação para fazer agora. Primeiro, se existe alguém aqui, nesse culto, que ainda não tem Jesus como Salvador e Senhor, ele está chamando você agora, porque você está no corredor da morte. E se tem alguém também participando conosco pelas redes sociais, que ainda não tem Jesus como Salvador e Senhor, você está no corredor da morte. E ele está usando essa palavra para te chamar nesta noite, para transformar o seu coração, para dizer que você também pode ser liberto da condenação através dele, do Senhor Jesus Cristo. E para aqueles que já estão em Cristo, um desafio é uma vida de gratidão. Você já agradeceu hoje a Deus pela sua salvação, porque você não é mais um condenado, que não há mais condenação para você? Você já agradeceu isso a Deus hoje? Você já falou disso para alguém? Que a pessoa precisa de Jesus, porque senão ela vai morrer e vai para a condenação eterna, ela está no corredor da morte. E isso nos desafia a uma dedicação maior ao Senhor. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Somos desafiados a produzir frutos para a glória de Deus. Portanto, vamos falar juntos? Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você já está em Cristo, agradeça por isso.
Baixe seus olhos, baixe sua cabeça, feche seus olhos. E agradeça ao Senhor por essa grande bênção da salvação, da vida eterna e da libertação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E se algum demônio, algum agente de Satanás soprar coisa contrária na sua mente, fala para ele: nenhuma condenação há mais para mim, porque eu estou em Cristo Jesus. O que me aguarda é o lar celestial que o Senhor Jesus foi preparar. Vamos orar. Pai querido, como é bom estudar a Tua palavra. Como é bom, ó Pai, ter essa convicção, essa certeza de que nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo Jesus. Porque o Senhor Jesus já foi condenado no nosso lugar. E agora nos declara inocentes. Pai, se existe alguém dentro desse santuário, ou alguém que está conosco pelas redes sociais, que ainda não tem essa certeza, Pai, que o Teu Espírito opere agora, para a glória do Senhor, o milagre do novo nascimento. A conversão, a salvação e a certeza e a convicção da vida eterna. Vai para nós que já somos salvos, um desafio a uma vida mais unida ao Senhor Jesus Cristo. Viver em união com Ele, que isso Ele fez por nós. Pai, recebe a nossa gratidão pelo Teu grande amor. O Senhor ter nos amado de tal maneira que deu o único filho que o Senhor tinha para sofrer na carne dele o nosso pecado, a nossa condenação, e assim nos libertar. Jesus amado, recebe a nossa gratidão, porque o Senhor sofreu ali na cruz do Calvário. O Senhor passou momentos terríveis ali, Jesus amado, mas foi por minha causa, foi por nossa causa, para que pudéssemos mais tarde dizer que nenhuma condenação há para os que estão no Senhor, em Cristo Jesus. Recebe, Deus, o Espírito Santo, a nossa gratidão. Que o Senhor é quem aplica essa realidade aos corações. O ser humano, a natureza decaída, pecaminosa, morta em delitos e pecados, não tem condições de fazer nada. Mas o Senhor é quem toma cada coração e tira o coração de pedra e coloca um novo coração, um novo espírito, e a certeza e a convicção da salvação e da vida eterna. Louvamos-te, ó Pai, louvamos-te, ó Jesus amado, louvamos-te, ó Deus Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.